criminosos e injustificáveis, independentemente das suas motivações, e venha de onde vier e por quem que seja cometido, por quem quer que seja cometido. Quer dizer, o governo brasileiro tirou uma declaração que é uma declaração muito reacionária, muito contra-revolucionária. Esse negócio de terrorismo, todo mundo sabe. Terrorismo é quando o pobre tenta reagir, né, contra a opressão. Então, logicamente que o poderoso, ele o meio fundamental que ele tem para justificar as suas ações é tentar mostrar a pessoa que ele oprime, que ele esmaga, que ele explora, que ele pisoteia, como um criminoso. Quer dizer, ele é pisoteado, esmagado, explorado, confiscado, etc., porque ele é um criminoso. É uma teoria, né, tipicamente fascista. Quem usou isso aí em grande escala foi o próprio Hitler. É uma coisa fascista, né? Então, por exemplo, se todos os atos de terrorismo são criminosos, segundo o governo brasileiro, uns 30% pelo menos, ou mais, dos principais integrantes do PT tinham que estar tudo na cadeia, como diz a direita. A direita não fala isso? A Dilma era terrorista. Porque não é terrorista, pegou em armas, praticou atos armados, violentos. Dilma, Zé Dirceu, um monte de gente. José Genuíno. Quer dizer, o governo do PT acaba de se autoclassificar como grupo terrorista. Classificar o seu próprio partido como grupo terrorista. Dependendo da interpretação de terrorismo, você poderia incorporar aí, por exemplo, o MST, movimentos de ocupação de terreno urbano, porque terrorismo é uma coisa vaga também, né? Quer dizer, é uma capitulação diante do imperialismo, e é uma capitulação, isso daqui politicamente nesse momento é mais significativo, diante da direita nacional. Uma capitulação ideológica. Aí tem esse muro das lamentações, já que nós estamos falando de Palestina, né? Escalada da violência, deterioração da situação na região, pesadas baixas civis, civis israelenses e palestinos devem ser protegidos, preocupação com a situação humanitária. A preocupação, na declaração brasileira, a preocupação com a situação humanitária, não vou dizer que seja uma coisa, subjetivamente seja assim, mas objetivamente é uma coisa cínica. Porque o pessoal está todo preocupado com a situação humanitária porque o Hamas e os outros grupos guerrilheiros atacaram Israel. Porque até então, o governo do Netanyahu estava atacando os palestinos à torta e à direita, matando um monte de gente, e ninguém falava nada. A hora que a pessoa que está sendo espancada, torturada, assassinada, etc., 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 reage, aí todo mundo fica preocupado com a situação humanitária. Não dá para levar a sério isso daí. Eu falei, encorajar esforços no sentido da cessação de hostilidades. Teria que se colocar contra o que o exército sionista já está fazendo na faixa de Gaza, que é crime de acordo com essas... No começo ele fala, guiado pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas. Você expulsar, né, um monte de gente
como fez o Estado de Israel falou, sai daí que nós vamos tocar bomba em todo mundo. Se expulsar esse pessoal de lá, é crime contra a humanidade, de acordo com essa famosa palhaçada das Nações Unidas. Mas e aí? O Brasil é presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e não teve a capacidade de falar que o que Israel está fazendo é um crime contra a humanidade? Porque tudo bem, o Hamas é terrorista, tá certo? Mas terrorismo não é um genocídio. Terrorismo não é um crime contra a humanidade. Seria um crime comum, se a gente for considerar como crime. Agora, o que Israel está fazendo, não. O que Israel está fazendo é tipificado como crime contra a humanidade. Aí você apresenta uma resolução, não fala nada disso. Aí só tem essa choradeira humanitária, babaca. Daí fala das crianças, acesso humanitário, proteção de civis, papapá. Aí fala o seguinte, veja vocês se é... Porque tem gente que vai falar que a gente não deve criticar, mas veja só. Relembrando que uma solução duradoura para o conflito israelense-palestino só pode ser conseguida por meios pacíficos. Se os palestinos... Veja, isso aqui é uma coisa que a gente tem que deixar absolutamente claro. Se os palestinos se recusarem a usar de violência contra Israel, eles vão ser completamente exterminados e os que sobrarem vão ser expulsos de lá. Como que o negócio vai ser obtido por meios pacíficos? Quem que vai estabelecer essa paz? Daí, volta. Inequivocamente rejeita e condena os hediondos ataques terroristas pelo Hamas que aconteceram em Israel no dia 7 de outubro. Primeiro, vamos falar o que é claro, o que é verdade. O Brasil e a diplomacia brasileira não têm a mais puta ideia do que aconteceu lá. Eles estão condenando o Hamas, e não foi só o Hamas, por aí a gente já vê que o negócio é todo absurdo, por uma coisa que eles nem sabem se efetivamente aconteceu. Ou se aconteceu da maneira como eles dizem, como os israelenses dizem que aconteceu. É uma coisa que está baseada na versão israelense dos acontecimentos, que, como eu disse, não se deve levar a sério. Aí pede pela soltura dos reféns, bababá, tratamento humano, também ninguém sabe se houve algum tratamento desumano. Chama todas as partes a cumprir suas obrigações sobre a lei internacional, incluindo os direitos humanos da lei internacional, da Lei Internacional de Direitos Humanos e a Lei Internacional Humanitária. Falar disso daqui nesse conflito é ridículo. Sem falar no que está acontecendo lá há muito tempo já. Daí fala que que sejam fornecidos os bens essenciais. Então, veja só. E serviços civis, incluindo eletricidade, água, combustível, comida e suprimentos médicos. Agora, se o país estabelecer um cerco de uma população de 2 milhões, onde o cara não tem água, eletricidade, comida, combustível e remédio, cadê a caracterização de que isso daqui é um negócio nazista? Criminoso? Não. Né? A declaração fala assim, precisa fornecer isso daí. Daí os israelenses falam assim, de jeito nenhum.
que triste, não vão dar comida para o pessoal, vão matar de fome, mas é violência de ambos os lados, né? Um lado mata de fome, outro lado morre de fome. Mas é violência de ambos os lados. Vai falar, chama pausas humanitárias. Bom, e aí vai, né? Não vamos nem... Aí o que aconteceu? Toda essa capitulação aqui da diplomacia brasileira, do governo brasileiro. E o imperialismo, que é muito mais cínico do que eles, né, e é cínico há muito mais tempo do que eles também, votou contra, falando que não está garantido aqui o direito de Israel de autodefesa. Ou seja, vocês não colocaram aqui que Israel tem direito de ir lá e fazer tudo isso que vocês estão falando que é errado. Matar o povo de fome, jogar bomba, matar civis, etc. e tal. Então, vou vetar essa resolução e ninguém falou nada. É incrível isso daqui. E o governo brasileiro não apoiou a moção russa porque falou, não precisamos de uma moção que seja aceita por todos. Veja só você. Inclusive isso daqui é assim, né? Tudo bem que pede aí a pausa e tal, mas a moção do governo brasileiro, ela acaba sendo uma moção pró-Israel, contra os palestinos. Dá a impressão aqui que os palestinos é que são os criminosos. Que o único crime, a única coisa que ele repudia aqui, além da violência em geral, é a ação do Hamas. Que, como nós ficamos sabendo, né, durante a semana toda, ficou comprovado. Nós aqui já sabíamos, mas ficou comprovado. Não foi só o Hamas, foram todas as organizações políticas palestinas. Quer dizer, a farsa veio abaixo. Mas o governo brasileiro não conseguiu adaptar-se à realidade. É um desastre isso daí. Bom, aí nós temos que ver o seguinte, né? Alguns argumentos que são absurdos, que foram colocados tanto pela direita como pela esquerda. O Estadão publicou uma matéria, mencionei essa matéria aqui, que fala do que a esquerda somos nós aqui, né? Eles querem incriminar os outros, que são vacilantes, mas quem falou isso aí fomos nós. No terrorismo do bem. Olha só, eles defendem. Então existe o terrorismo do bem e tal. Não só existe, né, como eu tenho certeza que o Estadão já apoiou muito o terrorismo do bem. Por exemplo, quando a Alemanha nazista ocupou a Europa, o terrorismo que foi usado contra eles era do bem ou era do mal? Ou todo o terrorismo é do mal? Jogar bomba, por exemplo, jogar uma bomba no pessoal da SS é terrorismo do bem ou terrorismo do mal? Eles não podem falar isso daí porque desmascaram o negócio do terrorismo. Que o tal terrorismo é um método de luta. Claro que estava certo. Por exemplo, o pessoal que prendeu Mussolini e meteu uma bala na cabeça dele. É terrorista do bem ou terrorista do mal? O movimento de resistência que expulsou os nazistas da Grécia, da Itália e tal, é terrorismo do bem ou terrorismo do mal? Então, quer dizer, não tem esse negócio, eles são a favor do terrorismo do bem. Lógico, nós somos a favor do terrorismo do bem. Quando um povo é oprimido, quando as pessoas são oprimidas, elas reagem. Você chamar isso aí de terrorismo não muda nada na situação. E nós, como Partido Revolucionário, nós defendemos sim a reação do pessoal. Nós não somos a favor da doutrina cristã, que os cristãos em geral não
não ligo a mínima, que é o seguinte: se alguém te bater do lado direito, oferece a face esquerda. Não, não é a nossa doutrina. A nossa doutrina é: se alguém te bater do lado direito, se você puder, abra a cabeça dele com um pedaço de pau. O pessoal tem o direito de reagir à opressão. Tanto é assim que as igrejas evangélicas brasileiras estão todas apoiando a chacina, o açougue que os israelenses estão fazendo na faixa de Gaza. Cadê a oferecer a outra face? O pessoal é cristão, mas é ultra sanguinário. Então, esses argumentos da direita, isso aí é tudo bobagem. O pessoal que fica na defensiva diante da pressão ideológica da direita é inútil para a luta popular. Né? Se você for levar a sério esses argumentos, é melhor mudar, largar aí de ser pseudo-revolucionário, comprar um carrinho de cachorro-quente e vender cachorro-quente na esquina, que você vai se dar melhor. Bom, e aí aparece a esquerda, né? Olhando todas, é impressionante, todos os grupos de esquerda, eles são assim: apoiamos a luta dos palestinos, mas o quê? O Hamas. Porque na mente deles, também, foi só o Hamas que agiu. Um grupo terrível, islâmico. Né? Por ser islâmico, já é naturalmente terrorista, lógico. Então eles falam assim: apoiamos a luta dos palestinos, mas não concordamos nem com os métodos, nem com a estratégia política do Hamas. Se é essa a posição, então o apoio à luta dos palestinos é igual esse da resolução do PT. Que é mais ou menos assim: bom, pessoal, não mata tanto, pô. Né? Deixa um sobrar aí para a gente ver se que o pessoal não extinguiu completamente o pessoal. Porque qual é o método do Hamas? A luta armada. Então, quer dizer, que a esquerda brasileira defende o quê? A luta pacífica contra o exército israelense. Os israelenses, o exército de ocupação israelense, quando teve a passeata da Nabka, os franco-atiradores atiravam na perna do pessoal, para aleijar o pessoal. Como é que você vai enfrentar pacificamente esse pessoal? Uma pessoa voluntária aí de algum serviço, acho que norte-americano, não sei, canadense, ela foi para a Palestina pensando assim, que, né, o exército de Israel é como qualquer país normal, né? Aí o pessoal ia demolir a casa de um palestino, que é uma coisa que eles fazem bastante, né? Embora demolir a casa do cidadão não seja motivo para ele perder a paciência e atacar o cara armado, né? Mas enfim, iam demolir a casa, ela se deitou na frente do trator para não demolir a casa. O que aconteceu? O trator passou em cima dela e matou ela. Esse é o exército israelense. Vai lá enfrentar isso daí pacificamente. É uma proposta, primeiro, de uns playboy de apartamento aqui da Vila Madalena de São Paulo, porque nem no Brasil você leva muito a sério esse negócio de que você tem que enfrentar pacificamente. A polícia mata todo mundo na rua. Imagine lá, onde o pessoal mata mesmo, muito mais do que aqui. Então, nós somos contra os métodos do Hamas. E somos contra a estratégia do Hamas. O que o Hamas pede? Que seja estabelecido um Estado palestino. Como é que não podemos ser contra isso daí? Segundo eles, o Hamas está lutando não é pela independência da Palestina. Eles estão lutando para substituir o Estado criminoso de Israel por um Estado criminoso islâmico.
Isso é uma calúnia contra os palestinos. Eu não sei o que o Hamas fala, mas a luta na Palestina não é para estabelecer nenhum Estado criminoso. É uma luta pela libertação, pela independência dos palestinos. A esquerda, além de dar... Bom, sem falar que toda essa esquerda aqui entrou de cabeça na ideia de que o Hamas cometeu atrocidade, porque o Hamas é assim, né? É islâmico, tem que cometer atrocidade. Depois o pessoal fala que é antirracista, né? Que não tem preconceito e tal. Todos eles compraram essa história das atrocidades do Hamas. Todos eles condenam o Hamas por ser um grupo religioso. Meu amigo, o cidadão está lutando pela libertação do povo dele. Se ele é religioso, ou se ele é vegetariano, não tem importância. Ele que está lutando. Você tem que apoiar essa luta. Ah, mas eles acreditam no Alcorão. E daí? Qual é o problema? Você não pode apoiar a luta de uma pessoa que acredita no Alcorão? A pessoa tem que ser o quê? Materialista dialético para poder lutar pela independência do seu país? É uma pataquada da esquerda isso daqui. Aí um grupo de aloprados aí falou que o Hamas tem negócios com a burguesia árabe. Vamos supor que eles tenham negócio, não sei que negócio que alguém tem na faixa de Gaza, né? Será muito lucrativo esse negócio? É uma idiotice falar isso daí, mas vamos supor que o Hamas, o que eles querem realmente dizer é que o Hamas é apoiado por setores da burguesia árabe. Vamos deixar claro o negócio? Se nós estivéssemos na Palestina, a gente aceitaria ajuda até das monarquias árabes, que dirá da burguesia árabe. Se você está numa luta como eles estão, e o cidadão vai lá para você e fala, te dou o dinheiro para você comprar um fuzil, e você rejeita essa ajuda, você é um completo idiota. Você não serve nem para fazer farinha, você não serve para nada. Isso desmascara também o caráter, né, de diletantes políticos da esquerda nacional. Eles não conseguem nem, apesar de todo o papo furado de decolonialismo, você quer coisa mais colonial do que essa Palestina? De povos originários, de sei lá o que mais, de racismo e blá, 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 blá. Quando eles se enfrentam com um poder colonial, racista, criminoso, aí eles ficam todos cheios de dedo, mas para você lutar você não pode ser islâmico, não pode ser isso, não pode ser aquilo, o método não está certo, mas como assim, luta armada, mataram israelenses? Isso daqui, ó, vamos deixar claro, esses grupos políticos são todos, né? PSOL, PSTU, PCB, o P, são todos. São grupos de diletantes políticos pequeno-burgueses que não têm a menor ideia, não é que eles não participam, não têm a menor ideia do que seja uma luta revolucionária. Não conseguem ter solidariedade com o pessoal que está lá num campo de concentração nazista. Você já imaginou, no campo de concentração nazista, os judeus e os comunistas se juntam lá e os judeus querem libertar o campo em nome de Jeová, sei lá que coisa. Ah, mas esse pessoal é religioso. Eles querem lutar em nome da Bíblia, em nome de sei lá o que. Faz favor. Né? É impressionante isso daqui, é muito impressionante. E aí a maior pérola de todas é o seguinte, para o PSTU, por exemplo, mas eu acho que os outros logo vão seguir, a luta não é contra o sionismo. A luta é contra o Lula, é contra o PT. Tudo bem, a posição do Lula é um lixo de posição nessa questão, um lixo. Agora, meu amigo, a luta é contra
o imperialismo, contra o sionismo. Não é contra o Lula. Tiraram um cartaz, né, onde eles colocam assim, o Lula e o Netanyahu e um X em cima dos dois. Faça-me o favor, pô. Quer dizer, nem lutar contra o sionismo de fato eles lutam. Eles querem lutar contra o PT aqui, é uma luta, sei lá, para conseguir alguma vantagem eleitoral, alguma porcaria. Né? É impressionante que tem gente que leva a sério isso daí. Bom, só um comentário em separado, mas que eu acho que é interessante comentar aqui, que é o seguinte. Apareceu aí que o grupo Nova Resistência, que a esquerda toda fala que eles são fascistas e não sei o que lá, mas pelo que eu vi, né, até o momento, eles defendem a Palestina muito melhor do que a esquerda. Sem falar que eles estão a favor da Rússia no conflito da Ucrânia, né, contra a OTAN. E a esquerda está a favor da OTAN contra a Rússia. Mas na questão da Palestina, eu não vi em nenhum momento eles falarem da posição hedionda do Hamas, em nada. Não falaram nada disso. Eles foram colocados aí pelo Departamento de Estado norte-americano como um grupo que deve ser observado porque é um grupo que difunde, né, a versão russa no conflito da Ucrânia. Quer dizer, são muito mais um espinho no pé do imperialismo do que a esquerda aqui que apoia a ONG e tudo mais. Né? Essas barreiras ideológicas que o pessoal coloca, o Hamas é islâmico, não sei o quê, esses aqui são duguinistas, elas são coisas que, da maneira como são colocadas, são totalmente artificiais para encobrir a realidade dos fatos. Eu acho que dá melhor para lutar contra o sionismo, junto com esse pessoal, do que com toda a esquerda brasileira, que não consegue, né, adotar uma posição política clara de defesa dos palestinos. O governo do PT, na minha opinião, o posicionamento deles nessa questão é o ponto mais baixo da vida do PT até hoje. É extremamente grave o que eles fizeram.